Você realmente acha que a sua opinião importa para alguma coisa? Na verdade, você sabe o que é opinião? O que é ter uma opinião? Será que a opinião é a mesma coisa de um achismo? Você dizer eu acho que sobre alguma coisa? E até que ponto a opinião que você emite ela é realmente sua e não retirada dos escritos de uma outra pessoa? E onde é que a crítica à arte entra dentro desse meio? E por isso eu vou trazer a opinião de dois autores especificamente, e alguns outros no meio também, mas principalmente dois, Gerardo Melo Mourão e Edgar Allan Poe, para falar sobre esse assunto. Então, vem cá pra gente pensar um pouco sobre isso. Fala pessoal, Vitor Hugo de César aqui do canal Antrofilosofia. Dessa vez com um vídeo que eu prometi fazer há muito tempo e vinha adiando porque estava com vontade de gravar outras coisas. Mas agora chegou a hora desse tema vir à tona, e que é o problema da opinião. Antes de mais, você já sabe, todos os links referentes às nossas redes sociais, ao nosso site, estão aqui na descrição, tá certo? Eu vou citar aqui ao longo desse vídeo vários textos e publicações que eu fiz, trechos de alguns textos desses autores que eu vou citar, e que publiquei no Instagram ou até mesmo no site, e eu vou compartilhar aqui na descrição com vocês, tá certo? E a pergunta que eu sempre faço é, realmente, será que a nossa opinião importa para alguma coisa? Sobre o que a gente tem opinião? São opiniões relativas a coisas extremamente grandiosas e distantes de nós, no qual a nossa palavra não vai surtir efeito nenhum. Se nós temos opiniões sobre essas coisas, por que a temos? E atenção, eu já vou logo deixando claro que eu não estou dizendo aqui se isso é bom ou ruim, ter uma opinião sobre coisas inalcançáveis. Eu quero simplesmente pensar o porquê que nós a temos. As pessoas diziam que eu devia ter opinião sobre determinadas coisas que consideravam importantes. Eu dizia, poxa, eu talvez até tenha uma opinião, mas por que eu vou externá-la se a minha palavra não vai fazer diferença nenhuma no mundo? Se eu sei que ela vai fazer alguma diferença, o mínimo que seja, eu externalizo. Mas por que externalizar sobre coisas que não vai mudar em nada? Para que eu vou gastar a minha energia me debruçando sobre coisas em que eu não farei diferença alguma? Eu sei que isso pode parecer estranho. Eu sei que não necessariamente essa minha opinião é uma opinião correta, tá, gente? Isso se aplica pra mim e vou ser muito sincero, isso se aplica pra mim e pra minha personalidade. Eu tenho certeza que não se aplica pra de todo mundo, isso é normal. Mas o que nos leva a emitir opinião sobre coisas o tempo inteiro? Gerardo Melo Mourão, um texto chamado Cícero Pro Domo, que inclusive eu publiquei no site, tá? Vou deixar aqui o link na descrição para quem tiver interesse em ler. Ele fala uma coisa muito interessante sobre a necessidade que o ser humano tem em se comunicar. Nós sabemos que o ser humano é um animal político. O ser humano é um animal sociável. O ser humano tem uma necessidade em se comunicar. Seja por palavras faladas, escritas, pela própria arte. Tudo isso é uma forma de comunicação criada pelo ser humano. E sem se comunicar, o ser humano atrofia e morre. E sucumbe. A gente não consegue não se comunicar. Isso faz parte da nossa natureza. Mas existem fatores que influenciam para que a gente se comunique mais ou menos. Às vezes um fator social, você está inserido em um determinado grupo onde falam sobre assuntos e você se sente impelido a falar sobre eles. Mesmo que você não conheça, você tenta ali puxar para algum lado que você tenha um pouco mais de conhecimento somente para você não ficar calado. Às vezes simplesmente por uma ânsia de ter fama, em se sentir notado. Muitas vezes por uma ânsia de se sentir notado. Pessoas que produzem arte visando somente a fama, elas não estão visando a arte, elas não estão visando ser um artista. Elas estão usando outras coisas. A pessoa que emite uma opinião somente para ser notada, ela não está se importando com a opinião que está sendo emitida. E aí surge a pergunta, o que é ter uma opinião? Muitas vezes nós quando vamos começar a dar uma opinião nossa, nós dizemos, eu acho que. Mas eu acho que talvez não seja a melhor forma de se iniciar uma opinião. Simplesmente porque acho remete a achismo. E uma opinião ela não deve ser confundida com um achismo. Uma opinião ela deve ser fundamentada. Todo mundo pode achar alguma coisa sobre tudo. E eu não estou nem aí para isso. Achar todo mundo, eu acho o que quer. Agora uma opinião ela deve ser minimamente fundamentada. Para que ela nem seja confundida com achismos vulgares. É isso muitas vezes que diferencia, por exemplo, na arte, a crítica de uma opinião pessoal. A crítica ela não se baseia somente na subjetividade de quem interpreta, mas ela precisa analisar elementos objetivos que existem na própria arte. Portanto, o crítico, ou pelo menos um bom crítico, ele emite opinião, justamente porque ele precisa fundamentar aquilo que ele diz. Se ele simplesmente pega e diz, isso é bom porque é bom,
Isso não é um crítico. O Gerardo Melo Mourão, nesse mesmo texto, ele até critica o quão os bons críticos estão sumindo da sociedade. E cada vez mais aparecem pessoas que têm uma ânsia por falar sobre determinado assunto. Gerardo morreu, acho que em 2007, se não me falha a memória. Então ele não viu o boom do YouTube e dos booktubers que existem hoje em dia. Mas pegando as palavras dele e mutatis mutandis, mudando o que precisa ser mudado, adaptando para essa realidade dos booktubers, o que são os booktubers? São pessoas que emitem achismos sobre coisas que gostam e sobre coisas que estão na moda. A ideia de um canal de YouTube falando sobre livros nesse estilo dos booktubers, em regra, e aí calma, não tô dizendo que não existem exceções, tá? Mas em regra, eles visam viralizar, falando sobre assuntos que estão em moda, que estão em voga. É possível que exista um desses que realmente estabeleçam críticas boas sobre coisas que estejam falando, estejam tratando. É assim, eu particularmente não conheço nenhum. Mas também eu não vivo procurando isso, eu não consumo esse tipo de conteúdo. Mas eu já me deparei com muitos outros que não fazem isso, não fazem. Visam somente a publicidade, visam somente satisfazer uma ânsia de falar sobre coisas que estão em voga. Claro que eu estou falando de uma coisa específica, de um recorte, digamos, profissional específico, mas que isso também se aplica a várias outras áreas pessoais. Em conversa de bar, em conversa sobre futebol, nós sempre deixamos claro que possuímos uma ânsia por falar sobre assuntos que nem sempre nós conhecemos, por emitir achismos sobre assuntos somente por estarem em voga. Tenho certeza que se eu desse exemplos de política aqui, todo mundo iria dizer, nossa, realmente. Chega a época de eleição, todo mundo tem uma opinião política sobre tudo, todo mundo conhece todos os partidos, todos os políticos, todo mundo sabe tudo sobre todos. São todos cientistas políticos. É uma maravilha, né? E é óbvio que na arte isso também acontece. Edgar Allan Poe, eu já até tratei desse texto aqui uma vez, eu fiz uma publicação no Instagram referente a ele, como vocês sabem, tá aqui na descrição. Ele fala sobre dois vizinhos, ele dá o exemplo de dois vizinhos, um que é extremamente estudioso, inteligente, e o outro que não se preocupa muito em ler, não se preocupa muito em estudar, e está sempre abaixo do outro, ele coloca nesses termos. E o primeiro, que é inteligente, que estuda, etc., emite uma opinião dizendo que Shakespeare é bom. E essa opinião é adotada pelo vizinho, que o Edgar Allan Poe trata como um vizinho inferior. Ele diz, olha, ele confia tanto na opinião do outro vizinho, que ele diz, olha, eu vou adotar essa opinião, mas olha, Shakespeare é bom. Eu li Shakespeare. Não. Por que Shakespeare é bom? Não sei. Mas ele é bom. E isso, com o tempo, se torna uma opinião do mundo. Essa opinião do alguém inteligente, ela se perpetua pelo mundo ao ponto de ela torna a opinião de uma pessoa uma opinião do mundo. Então, hoje em dia, todo mundo diz Shakespeare é bom. Mas quase ninguém sabe por que Shakespeare é bom. Quase ninguém sabe se realmente Shakespeare é bom. Tem muitos nomes que sobrevivem na nossa história que não são bons. Tem nomes que possuem obras boas e obras ruins, mas que só pelo nome ser famoso, nós já a partir do momento que lemos qualquer coisa dele, nós dizemos, nossa, isso é fantástico. E nós nem sabemos por que seria fantástico. Mas nós roubamos essa opinião do mundo. Nós roubamos essa opinião do vizinho inteligente e usamos como se fosse nossa. Eu acho que todo mundo já fez isso algum dia. Eu não me excluo disso. Quantas vezes eu já disse que um autor era bom sem saber que ele era? Eu lembro bem, a primeira vez que eu li Dostoiévski, eu fiquei encantado, dizendo, nossa, ele é fantástico. Depois que eu não li mais 5 obras de Dostoiévski, eu fiquei, será que ele é tão fantástico assim? Eu tenho minhas críticas a ele. Depois eu acabei lendo críticas sobre ele, críticas de Nabokov, de Tolstói, de Ernest Hemingway. Boa parte dessas críticas corroborava com aquilo que eu pensava após ter lido esses escritos todos. Outras nem tanto, outras eu até discordo hoje em dia, mas eu percebi que, de início, eu dizia Dostoiévski é fantástico, simplesmente porque o mundo dizia que Dostoiévski era fantástico. Eu até fiz um texto sobre ele há muito tempo, acho que está publicado lá no site, vou procurar, ver se eu deixo aqui na descrição. Parte da minha opinião não é necessariamente aquela ainda sobre ele, eu lembro que eu escrevi algumas coisas que hoje em dia eu já não concordo tanto, mas eu vou deixar aqui na descrição. Talvez eu até grave um vídeo sobre Dostoiévski. Agora eu fiquei com vontade de falar um pouco sobre ele e dessa minha transição de pensamento. Deixa aqui nos comentários se vocês têm algum interesse em que eu grave um vídeo sobre isso, tá? Somente para eu ter noção. Portanto, vocês percebem, o ser humano, ele é um ser comunicativo. É um ser que precisa se comunicar. Só que essa necessidade de se comunicar gera uma ânsia. Uma ânsia que pode ser influenciada de várias formas. Uma delas, como tratado aqui, é o do ser reconhecido, do ser notado. E isso muitas vezes é um problema muito grande. Faz com que a gente emita achismo sobre coisas que não necessariamente nós pensamos sobre.
nós falemos sobre coisas que nós não temos opinião, simplesmente para podermos ser notados. E isso acontece em várias áreas da nossa vida, desde as micro-relações às macro. Isso acaba sempre se repetindo na nossa vida. E eu acho engraçado observar isso, sendo muito sincero. Em parte é um problema, a meu ver, mas em parte é engraçado ver como o ser humano se comporta. É como o ser humano usa esse instinto comunicativo de diversas formas, em diversos momentos, devido à existência de diversos estímulos. Mas olha, eu acho que o vídeo já está longo demais. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não se inscreveu ou não conhece direito o canal, se inscreve, assiste os vídeos em ordem de preferência. Que a gente está sempre tratando sobre arte, sobre problemas que giram em torno da arte, sobre reflexões em torno da filosofia da arte. E às vezes eu estou começando a trazer um pouco mais de elementos de filosofia da arte, por assim dizer, de estética e assim por diante. E portanto, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe o canal para quem ainda não conhece, que precisa conhecer. E é isso, olha, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!